Galera, vamos então calcular e deduzir, né, na verdade, a forma do cálculo da área de um losango. Lembrando que o losango ele é um paralelogramo com quatro lados iguais. Essa é a diferença do losango para os demais paralelogramos. Então ele tem lá todas aquelas propriedades do paralelogramo, né, diagonais que se cortam no ponto médio, ângulos opostos congruentes, bom, e tudo mais que é propriedade de qualquer paralelogramo, mas com a particularidade que o losango ele é o paralelogramo com quatro lados que são congruentes, né? Esses quatro lados têm a mesma medida. Uma propriedade específica do losango a partir disso é que as diagonais de losango elas vão ser perpendiculares e elas também vão ser bissetrizes dos ângulos internos. Isso acaba que é uma propriedade pelo fato dele ser um paralelogramo com quatro lados congruentes, né? Não é o caso de demonstrar essas propriedades aqui, teria que ser uma aula específica de quadriláteros, mas essa propriedade ela vai ser usada aqui. Então as diagonais são perpendiculares e também bissetrizes dos ângulos. Vamos só lembrar o seguinte, todo losango, tá? Ele também é um paralelogramo, né? Então a gente sabe que o losango, qualquer losango, é um paralelogramo. Se o losango ele é um paralelogramo, vale para o cálculo de área do losango o cálculo de área de qualquer paralelogramo. Qual que é o cálculo de área de qualquer paralelogramo? É o produto daquele lado que eu admito como base vezes a altura relativa a esse lado, que é a distância entre esse lado e o lado que é paralelo a ele. Então aqui, né, eu poderia, por exemplo, para esse losango aqui, eu poderia calcular a área dele como a calcular a área de qualquer paralelogramo. A gente não pode esquecer disso, tá? Eu vou admitir, sei lá, por exemplo, esse lado aqui, ele é a minha base, então esse lado aqui ele vai medir B ou L, vamos colocar aqui L, que já tem um B ali. Então, esse lado aqui ele mede L. E aí eu teria que identificar a altura relativa a ele. Se eu admitir que aqui é a minha base, né, todos os lados vão medir L, né, evidentemente. A altura relativa a esse lado seria a distância entre o lado paralelo a ele e ele. A distância medida perpendicularmente. Então seria alguma coisa, pode ser medida em qualquer lugar, né, desde que faça 90 graus com ambas. Alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, imagina que aqui faz 90 graus com esse lado, faz aqui 90 graus com esse. Então, seria isso base essa altura, né? Que é a distância entre os dois ali, lados paralelos, né? Sendo que um deles é o que admitir que é base. E aí eu calcularia a área desse losango como eu calculo a área de qualquer paralelogramo. A gente não pode esquecer disso nunca. O losango ele é um paralelogramo. Então, vale para ele base, no caso L, vezes a altura também, ok? Lembrando aí que a altura, mais uma vez, a distância entre os dois lados, entre qualquer dois lados paralelos, desde que você admita que um deles é base. Então, está aí calculada a área dele como a área de qualquer paralelogramo. Acho que é importante deixar isso fixo aí. Agora, evidentemente que a gente não calcula a área do losango sempre dessa forma. Na verdade, nem é a melhor maneira, uma vez que essa altura aí, ela pode ser uma altura trabalhosa de calcular. A gente precisaria dos ângulos internos, na medida de um lado, teria que ser bons ângulos, né, para a gente calcular. Ou, quem sabe, as medidas dos lados não são dadas as medidas diagonais, então daria algum trabalho calcular desse jeito. O jeito mais comum, provavelmente é o jeito que a gente, né, que vocês provavelmente mais veem, é você calcular a área desse losango não pelos lados, mas calcular a área desse losango pelas diagonais. Bom, de que maneira? Tá? Vamos admitir coisas que são propriedades do losango aqui, a gente vai usar, na verdade. Então a gente vai usar, vamos, né, aqui é o ponto de encontro das duas diagonais, elas são perpendiculares, essa é a primeira coisa que a gente vai usar, ou seja, elas se cortam perpendicularmente, são uma propriedade específica de qualquer losango, pelo fato de ele ser um paralelogramo com quatro lados iguais. Além disso, elas se dividem ao meio, porque isso acontece com qualquer paralelogramo. Então, aqui, essa diagonal aqui, ela é dividida ao meio. Esse segmento aqui tem a mesma medida que esse. A diagonal maior aqui também, que eu estou admitindo que é maior. Esse segmento aqui vai ter a mesma medida que esse. E também, a gente sabe que as diagonais do losango, elas são bissetrizes dos ângulos internos. Então, eu vou ter aqui um ângulozinho, vou chamar ele de θ, que vai ser igual a esse ângulo θ. Como os ângulos opostos de qualquer paralelogramo são iguais, aqui vai ter um θ também, aqui vai ter um outro θ. E do outro lado, a gente vai ter aqui um ângulo, por exemplo, alfa, e aqui necessariamente o ângulo alfa. Idem, né? Aqui o ângulo alfa, e aqui o outro ângulo alfa. Okay? Então, diagonais que são bissetrizes e se cortam perpendicularmente. O fato de elas se cortarem ao meio é uma propriedade de qualquer paralelogramo. Bom, eu vou admitir, então, que eu tenho a diagonal BD, é minha diagonal maior,
PD, porque ter colocado outra letra aqui, né? Mas enfim, eu vou colocar aqui o seguinte, BD vai ser a minha diagonal maior. Diagonal maior. Cuja medida, eu vou falar que é Dzão. Tá? Apesar de ser a mesma letra D, mas esse Dzão aqui é como se fosse a medida da minha diagonal. E a minha diagonal, então SBD é a diagonal maior, e AC vai ser a minha diagonal menor, evidentemente, se a outra é maior, essa é menor, vai ser a minha diagonal menor, e ela vai ter medida igual a Dzinho. Isso quer dizer que aparecem alguns valores aqui, né? Eu vou ter aqui Dzão sobre 2, eu vou ter aqui Dzão sobre 2, do mesmo jeito que vai aparecer aqui desse lado. Dzinho sobre 2, estou colocando em azul para ficar mais fácil de identificar. E aqui desse lado, Dzinho sobre 2. Perceba agora o seguinte, ó. Esse paralelogramo, que é um losango, ele foi dividido aqui, ó, em 4 triângulos necessariamente congruentes. Todos eles são retângulos com hipotenusa igual e cujos ângulos internos são θ, alfa e 90. θ, alfa e 90, e isso mesmo para todos. Isso quer dizer, então, que eu posso falar o seguinte, que a área do losango vai ser igual a 4 vezes a área de um desses triângulos. A gente sabe calcular a área de um triângulo. Perfeito? Então, vamos pegar um deles aqui, vamos pegar, sei lá, vamos pegar esse triângulozinho aqui de baixo. Perfeito? E vamos escrever isso que eu acabei de falar, que a área do losango, ABCD, ela vai ser igual a 4 vezes a área de um desses triângulos. Beleza? Triângulo retângulo. A área de um desses triângulos retângulos ali. Eu vou colocar a área de um triângulo retângulo daquele. Tem 4 ali. A gente pega um deles e a área do losango vai ser a área 4 vezes a área de um triângulo retângulo desse. Bom, isso quer dizer o seguinte, então, que a área desse losango ela vai ser igual a 4 vezes a área de um triângulo desse. A área de um triângulo desse, como a área de qualquer outro triângulo, né? A gente sabe calcular, evidentemente, que o triângulo retângulo ele tem a facilidade que se a gente admitir que um dos catetos é a base, o outro vai ser a altura, que é a distância entre o vértice oposto e a reta que contém o lado que eu admiti que é base, vai ser o próprio outro cateto. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a área calculada para esse triângulo vai ser o produto da base, eu estou admitindo que a base dele vai ser Dzinho sobre 2, base, vezes a altura dele vai ser esse segmentozinho vermelho, que é metade da diagonal maior, que é Dzão sobre 2, então é base vezes altura, isso tudo dividido por 2. Ok? Como a gente calcula a área de qualquer triângulo. Bom, melhorando essa conta aqui, isso aqui vai ficar 4 vezes Dzinho vezes Dzão sobre 4, perfeito? Isso tudo dividido por 2. Ótimo. O que a gente pode fazer aqui? Simplifica esse 4 com esse 4. Eu teria que multiplicar isso aqui pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2, né? Seria o inverso disso, que daria meio. Uma aqui sobrou 1. Então, a gente tem, finalmente, a área do losango, conforme a gente conhece, né? No formato mais comum, calculada a partir das diagonais desse losango, que é o que sobrou aqui, ou seja, que é o produto das diagonais, Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. Dado, obviamente, as diagonais, ou pelo menos alguma forma de calcular essas diagonais. Então, a área de qualquer losango está aí. Ela é dada pelo produto das diagonais, dividido por 2, não esquecendo, a gente não pode esquecer que o losango vai ser um paralelogramo como qualquer outro. Então, voltando, a gente pode calcular a área dele simplesmente admitindo um lado dele como base, fazendo base vezes a altura, que é a distância desse lado, e o lado que é paralelo a ele. Ok? Como qualquer outro paralelogramo. Mas é mais comum a gente observar a área dele calculada dessa forma, já que a maioria dos exercícios elas dão as duas diagonais e nos dão forma de calcular essas duas diagonais. Ok? Então é o produto das diagonais dividido por 2.
Cabe uma observação de última hora aqui agora, que é a seguinte, acho que vale falar, pensei que agora, o quadrado ele é um losango. Qualquer quadrado é um losango. Então a gente pode imaginar, vamos imaginar que a gente tem um quadrado. Tá? Vamos tentar desenhar um quadrado aqui. Então eu tenho aqui um quadrado, tem lá os 4 lados iguais, bonitinhos do quadrado, ou pelo menos eu vou tentar fazê-los iguais. Isso quer dizer que eu posso calcular a área de um quadrado, então, como eu calculo a área de losango? Sim, você pode calcular a área de um quadrado, ele não é o losango, então você pode calcular a área do quadrado como você calcula a área do losango. Então, vamos só diminuir aqui um pouco, que eu acho que ficou... Opa, ficou um pouco não quadrado esse quadrado. Então aqui, vamos diminuir aqui um pouquinho também. Está razoavelmente um quadrado aí. Talvez não tão perfeito, mas a tentativa foi boa. Bom, então está aí o que seria o meu quadrado, ou o que representaria o meu quadrado. Eu tenho aqui um quadrado, ok? Está aqui um quadrado, os 4 lados iguais, e ângulo de 90 graus aqui dentro. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, 90 graus, e é claro, 90 graus aqui. Todo quadrado é um losango. Sim, todo quadrado é um losango. Perfeito? Se todo quadrado é um losango, então eu posso calcular a área do quadrado como eu calculo a área de losango? Posso. Vamos admitir que esse quadrado tenha lado de medida com medida igual a L? Então, o lado do meu quadrado aqui, ó, mede L. E esse quadrado tem aqui as suas duas diagonais. Vamos colocar aqui as duas diagonais, que no quadrado, né, obviamente a gente já sabe, são iguais. Elas têm exatamente a mesma medida. Então, está aqui uma das diagonais. Vamos tentar fazer o mais reto possível, né? Não é tão fácil de fazer ela tão reta aqui, mas vale a tentativa. Então, vamos traçar aqui uma das diagonais, é essa. E a outra diagonal, essa daqui. Perfeito, ótimo. Se cortam no ponto médio. São perpendiculares entre si, como acontece também com o losango, perfeito? Todas as propriedades do losango ele herda também. Detalhe é o seguinte, as duas diagonais do quadrado são congruentes e a medida dessas duas diagonais, dado o lado, a diagonal de um quadrado qualquer, diagonal, vou chamar simplesmente a diagonal do quadrado de D, ela é o lado vezes raiz de 2. Qualquer que seja o quadrado. E como o quadrado é losango, quer dizer então que a gente pode calcular a área desse quadrado como a gente calcula a área de um losango. Como é que a gente calcula a área do losango? O produto das diagonais dividido por 2. O detalhe é que a área do quadrado, as diagonais do quadrado vão ter a mesma medida, mas como ele é losango, né, já que ele é um paralelogramo com 4 lados iguais, então eu posso também calcular a área do quadrado fazendo o produto das diagonais, que são as duas iguais, ou seja, L raiz de 2 vezes L raiz de 2 dividido por 2. Ok? Como a gente fez com o losango, o produto das diagonais dividido por 2. Isso vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 dividido por 2. Divide um 2 pelo outro. E eu concluo que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Mas é como eu já sabia, professor. Justo, é como você já sabia. Eu estou te mostrando só que o quadrado, ele funciona, ele tem as mesmas propriedades, porque ele é também um losango. E se ele é um losango, óbvio que eu também posso calcular a área do quadrado, como eu calculo a área do losango, que é fazendo o produto das diagonais dividido por 2, que é o que a gente fez aqui embaixo. E é claro que eu deveria chegar na área já conhecida do quadrado, que é simplesmente o lado desse quadrado ao quadrado. Ok? Nada diferente do que a gente sabia, só uma observação mesmo para lembrar que o quadrado também é um losango. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a todos, saúde e alegria e Deus abençoe a América. Valeu!